Boa noite, igreja, graça e paz. Amém. É bom essa novidade de vida, né? Maravilha. Maravilha. Amém, irmão. Maravilha. Oh, maravilha. Mais uma vez aqui, né, irmãos? Para a gente ter esse tempo de falar sobre a palavra do Senhor, os propósitos dele para nós, para a igreja. E uma coisa que tem me chamado bastante atenção é esse tema. Quando falamos a respeito dele, já mencionamos isso aqui, foi unânime a questão do Espírito Santo. E o interessante é que as coisas, à medida que vão passando os dias, as mensagens, a gente consegue perceber o agir do Espírito Santo no nosso meio. Obviamente tem momentos difíceis, né? Assim como foi hoje o início. Muitas coisas aconteceram, os irmãos perceberam só a questão do barulho, às vezes, do som, mas as pessoas lá atrás estavam dedicadas a dar o melhor. Infelizmente, acontecem essas coisas. E pode ser, sim, por essa questão do agir do Espírito Santo em nossas vidas. Eu não quero dar mérito a quem não tem, que às vezes a gente diz, não, mas isso aí é o inimigo atrapalhando. Aqui eu acho que ele não tem vez. Amém. Então, são coisas corriqueiras que acontecem e os irmãos tentam dar o seu melhor, lógico, por estarem sendo trabalhados pelo Espírito Santo na condução desse momento nosso aqui, mas imprevistos sempre vão acontecer. Mas o desejo maior nosso é que possa estar acontecendo isso. Saiu Volta aí, por favor, Alexandre. O tema, nosso tema anual. O Espírito Santo nos guia, prepara e santifica. Ele está nesse processo e ele vem fazendo isso desde que nos convertemos. Mas esse ano, a Igreja Batista Oásis vem com esse propósito de nos lembrar dessas questões, do que precisa acontecer em nossas vidas. E quando nós falamos sobre o Espírito Santo de Deus, geralmente o que é que vem à mente? Dons espirituais, fruto do Espírito, poder, unção. E não está errado em pensar isso não, porque de fato o Espírito Santo é quem proporciona tudo em nós e entre nós. É certo pensar isso, mas essa noite eu queria pensar algo mais com vocês. Como o tema mensal é a missão do Espírito Santo, para essa noite eu queria que vocês conhecessem também, ou entendessem, ou lembrassem, que o Espírito Santo é um companheiro. O companheiro que está conosco, que está entre nós. E o próprio Jesus falou que ia enviá-lo para estar conosco, para que não ficássemos órfãos. Esse Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é muito importante, o tema, para a nossa vida cristã, para a nossa fé. Se queremos verdadeiramente experimentar o que Deus tem para fazer em nós e através de nós, essa companhia, esse companheiro, ele precisa estar constantemente nos alertando, nos ajudando, nos orientando nessa caminhada cristã. E para isso precisa muita atenção nossa, muito cuidado. Jesus, quando colocou ele como esse consolador que estaria conosco, é para nos apoiar, nos ajudar e nos guiar naquilo que é como propósito de vida para aquele que é salvo em Jesus Cristo. E o interessante dessa palavra é que os gregos usavam a palavra paracletos. Paracletos. O que era um paracleto?
chamado para ajudar. Ajudar alguém quando estava em uma audiência, passando por uma audiência e a pessoa precisava de uma testemunha. Então esse paracleto era chamado para ajudar essa pessoa lá nessa audiência. Mas também o paracleto pode ser o advogado, que é chamado para ajudar quem está passando por um julgamento, e esse julgamento pode ter uma pena muito grave, muito séria. Então eles eram chamados para isso. Mas também o paracleto era uma pessoa chamada, uma pessoa sábia que podia ajudar, orientar aquele que precisava de ajuda quando ele se encontrava em momentos difíceis. E como Jesus sabia que na sua partida os seus discípulos, e isso se estende a nós também, iríamos precisar desse paracleto para estar ali junto conosco, nos ajudando em todos os momentos, foi que assim o fez. Eu gostaria de ler com vocês o texto que nós vamos examinar nessa noite, que é João, capítulo 14. Nós vamos ler o versículo 17, 18 e o 23. João 14, versículo 17, 18 e 23. 17 diz: e o Espírito da verdade, o mundo não poderá recebê-lo, porque não vê e nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e está em vocês. 18: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. 23: Jesus respondendo: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. O meu Pai o amará, e nós viremos a ele e viveremos nele, e faremos nele morada. Só ele que é esse. Se alguém me ama, obedecerá às minhas palavras. O Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele morada. Oremos. Santo e eterno Deus, nós te agradecemos, Senhor, por tua palavra. Te agradecemos pelo Espírito Santo que o Senhor nos enviou, e é nele e com ele que eu peço para que o Senhor possa me ajudar nessa noite para trazer aquilo que o Senhor colocou em nossos corações para a tua igreja, para que possamos assim ouvi-lo e seguir todos os seus conselhos, de maneira que a gente possa cumprir o nosso propósito que o Senhor, o qual determinou para nós. Então nos ajuda como igreja do Senhor a receber a tua palavra e a vivenciar ela, e a mim ajuda a transmiti-la conforme a tua vontade e conforme o direcionamento do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. O Espírito Santo, como esse companheiro que vem, que habita em nós, que está conosco, esse companheiro, que a primeira coisa que eu queria que a gente pudesse ver nessa noite é justamente isso, que ele vive em mim e em você. Nós não estamos sozinhos, é nos dada uma missão, é nos dado algo a fazer nesse reino. Fomos convocados, fomos escolhidos e chamados para estarmos agindo, fazendo nesse reino, mas não estamos só. Temos a Ele conosco e em nós, para que possamos fazer aquilo que nós somos chamados. Pois Ele vive com vocês e estará em vocês, como diz o texto. O nosso companheiro, ele está presente em todos os momentos de nossas vidas.
e em todas as situações que nós vivenciamos e passamos. Quando nos deparamos com momentos difíceis, com situações que precisamos tomar decisões difíceis, Ele está ali para nos ajudar e nos orientar na tomada de decisão. Mas por que às vezes a gente não consegue entender isso? Talvez pelo barulho do mundo, do sistema, que é muito alto e não permite que a gente possa ouvir a orientação daquele que está conosco e em nós para nos ajudar. O Espírito Santo habita sobre todos aqueles que creem fielmente que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se você crê fielmente em Jesus Cristo e com essa razão você entregou sua vida a Ele, tenha certeza de que esse ajudador, esse conselheiro, esse companheiro, ele está com você e vive em você. Amém. Mas para isso, para que ele, como uma pessoa que é, possa ter essa comunhão conosco, ele possa vivenciar esses momentos junto com a gente, de maneira que ele possa nos ajudar, é preciso que a gente passe a compartilhar todas as situações de nossas vidas. E no que parece, a gente só busca compartilhar com o Espírito Santo aquilo que não conseguimos fazer. Geralmente, quando a gente chega em uma situação difícil, que não consegue resolver, a primeira coisa que a gente faz é: abre a minha mente, Espírito Santo, me ajuda a resolver isso. E na verdade, o que a gente precisa é ter uma comunicação clara e fiel com o Espírito Santo. Nos momentos mais difíceis, você precisa buscá-lo com mais antecedência. Às vezes a gente toma a decisão de buscá-lo quando não conseguimos resolver mais. Não, aí já foge da minha alçada, eu não tenho condições de fazer ou de resolver, não sei como fazer e eu busco. Mas Ele está com você, Ele está em você, disposto a lhe ajudar na hora que você o chamar. Para essa comunhão com o Espírito Santo, a gente precisa ter entregas pessoais. A gente precisa abrir mão do nosso ego, do nosso eu, porque muitas vezes a tomada de decisão vai de enfronto com aquilo que a gente quer e deseja, ou até que achamos melhor. E aí não é só o barulho do sistema que nos coloca surdo, mas às vezes o nosso eu, o nosso ego, porque não queremos abrir mão daquilo, não queremos mudar comportamento, que em alguns momentos chegamos até dizendo: eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou morrer assim. Mas esse companheiro que vive em mim e em você, ele tem como objetivo nos ajudar a mudar comportamentos, pensamentos e atitudes que nos foram embutidos quando criança, quando adolescente, quando jovem, porque foram os responsáveis por nós, por situações cotidianas. E Ele está falando conosco todo instante. Mas será que isso é real? Será que realmente o Espírito Santo fala conosco? Será que o Espírito Santo fala com a igreja? Onde é que a gente pode ver isso? Onde é que a gente viu isso? E aí eu gostaria de citar Gálatas 5,16. Quando diz que a gente precisa andar com Ele para que a gente possa fugir de algumas situações ou de problemas que certamente surgirão. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarão a concupiscência da carne,
se vivermos no Espírito, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se vivemos nesse Espírito, se temos esse Espírito, precisamos andar nesse Espírito. Mas se a gente busca fazer aquilo que estávamos acostumados a fazer, a reagir da forma que reagíamos antes, obviamente estaremos cedendo à concupiscência da carne. Porque aqui, quando a gente olha para essa questão da concupiscência da carne, certamente vem questões sexuais em mente. Mas não é só isso. Quando eu tenho inveja de alguém, quando eu tento passar por cima de alguém para conseguir algo, quando eu tento prejudicar alguém como forma de reagir a algo que aconteceu comigo, o que foi feito contra mim, quando eu busco fazer algo que não vai ser benéfico para o meu próximo, eu estou dando vazão, desejo a essa carne. E Paulo diz que a gente precisa andar no Espírito. Se estamos com Ele, a nossa conduta, o nosso caminhar precisa ser condizente com esse Espírito Santo que habita em nós. Amém. Não dá para ser diferente. Não dá para ser igual ao mundo. Quando ele diz também em Romanos 12, para a gente não se amoldar ao padrão do mundo, mas transformar o mundo pela renovação da nossa mente. Para que esse Espírito Santo nos ajude a ser diferente. E o interessante é que ele fala algo para nós que todos nós pensamos e dizemos: somos filhos de Deus. Fomos salvos, fomos separados, somos filhos de Deus. E ele diz em Romanos: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vou repetir: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Temos sido guiados por esse Espírito Santo? Temos agido de acordo com a orientação do Espírito Santo de Deus? Querido, é algo para a gente refletir, para a gente pensar. Se está ali na recepção, esperando as pessoas chegarem e entrar aqui, e o seu comportamento precisa ser de um filho de Deus e não tem sido, peça ao Espírito Santo que ele vai lhe ajudar. Se ao subir para ficar com as crianças, ensinar, e nós temos aqui as nossas crianças que são, graças a Deus, saudáveis e bem ativas. Se isso traz um peso para você, ou você talvez pensa que não seria necessário, como filho de Deus, peça ao Espírito Santo para que ele coloque isso no seu coração. Prazer e amor. Se você está no seu trabalho e alguém precisa de você, se precisa da sua ajuda, se precisa da sua orientação, se está fazendo algo que não deveria fazer e que você vê que aquilo não é o correto, mas essa pessoa certamente não tem o Espírito Santo de Deus, ajude como filho de Deus que é. Nós precisamos mudar o mundo, transformar esse mundo. Amém. Através desse Espírito Santo que habita em nós, porque nós temos Ele está em nós. Precisamos levar as pessoas a conhecer esse Espírito Santo que habita em nós, através de transformações que precisam existir reais em nossas vidas. É fácil? Obviamente que não. Obviamente que não. Mas é preciso, é necessário.
quando temos Ele em nós, como diz o versículo, e que habita em nós, são essas coisas que precisam fluir, exalar de nós essa presença do Espírito Santo. Agora o Espírito Santo, ele fala realmente, a igreja fala com pessoas. Em Efésios a gente vê alguns Efésios 8, 29, quando ele falou a Filipe, disse o Espírito a Filipe: Filipe, vai até aquela carruagem ali e fala com aquele homem. Ele não está entendendo nada que ele está falando. O ajuda. O Espírito Santo em alguns momentos certamente já falou para você: vai até esta pessoa, ela precisa de uma orientação sua, ela precisa de um direcionamento para a sua vida. E às vezes o ruído, o ego, a vergonha, o medo não nos permite fazer, ou dar ouvido, ou entender o que está sendo dito para nós. Mas ele fala para a igreja, obviamente que sim também, quando ele manda separar Saulo e Barnabé. Então o Espírito Santo ele fala conosco pessoalmente, ele fala com a igreja, para que a gente possa viver como filhos de Deus que somos, como aqueles que têm esse Espírito Santo, esse companheiro, esse consolador, esse paracleto, que está ali para lhe ajudar em todos os momentos. Mas o que aconteceu com a igreja do Senhor? Será que deixamos de ouvir por conta da liderança dessa igreja? Será que por conta do seu líder pequeno, seu grupo pequeno, seu facilitador? Será porque por causa do irmão, aqui o pessoal do Migla, do louvor, da mídia, dos estudos? O que tem acontecido com a igreja do Senhor? Por que a gente não tem tido essa percepção clara e audível do Espírito Santo falando conosco? Como eu falei, a gente não tem só eu não vou usar a expressão reclamar, que seria muito forte, mas desejar mudanças significativas na igreja, especial a Igreja Batista Oásis. Nós temos algo a também agradecer e louvar. Porque quando eu olho as atividades, os grupos pequenos, como estão acontecendo, como estão fluindo, eu vi imagem ontem como coordenador da rede de casais que me alegraram muito. As pessoas estão envolvidas, participando, criativas. Ontem um grupo foi lá para o Parque da Macaxeira. Tiveram um momento lá de estudo, mas tiveram um momento de lazer. Isso é a igreja do Senhor. O Espírito Santo está ali, usando aqueles também, para mostrar a todos aqueles que estavam ali, que você pode ser diferente e desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem a nos dar. Amém. Mas o que é que vem acontecendo? Por que tem acontecido isso? Porque até pessoalmente a gente gostaria que acontecesse comigo, mas com alguns também, essa mudança. Acredito eu que seja pela falta de uma comunhão maior com esse Espírito Santo, de buscar mais essa comunhão com o Espírito Santo. Ao levantar, poder agradecer a Deus e ao Espírito Santo que habita em nós e dizer: mais um dia que eu preciso da sua orientação. Obrigado por estar em mim, por estar comigo. Eu preciso de você mais um dia, mais uma jornada que se inicia. Precisa dessa comunhão. Passa a tua agenda para o Espírito Santo. Às vezes a gente tem uma agenda e compartilha com todo mundo, menos com o Espírito Santo, a não ser que precisemos dele. Se desejarmos verdadeiramente ser cheio do Espírito Santo de Deus,
é só entendermos que Jesus o enviou para ser esse companheiro que está conosco todos os dias, em todos os momentos. Esse é o primeiro, ele está em nós. Mas também tem outra coisa que eu gostaria de falar, que a gente viu no versículo 18, que fala que ele não vai nos deixar órfãos. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. O órfão, ele é privado de pai e mãe, não é verdade? O órfão, ele é privado de pai e mãe. Sendo assim, ele na maioria das vezes, ele é privado de ajuda, ele é privado de ensino, ele é privado de amor, de apoio. E Jesus, quando viu que o seu momento estava chegando, ele teve essa preocupação de não deixar os discípulos órfãos, porque ele sabia que eles iam precisar desse apoio de um pai, de alguém que poderia lhe ajudar, ensinando, dando amor, dando direcionamento, dando condições para que ele pudesse lidar com as diversidades da vida, com as coisas que iriam acontecer. Essa passagem, ela mostra, esse versículo, ele mostra quem verdadeiramente somos sem o Espírito Santo de Deus. Somos órfãos que certamente não saberíamos fazer nada. Decisões erradas seriam inúmeras. Verdade. Mas ele enviou para estar com você, para orientar você, cuidar de você e fazer com que você pudesse sentir essa presença lhe ajudando para que você não caísse, para que você pudesse contar com ele para suas decisões, suas tomadas de decisões. Ele percebeu que o único meio para mudar o quadro de órfão que estaríamos vivenciando era sendo cuidado, guiado pelo seu Espírito, para que a gente pudesse chegar até o dia da sua promessa de volta. Ele teve o cuidado como pai de deixar com alguém cuidando, ou de um responsável, de deixar com alguém cuidando enquanto ele saía por um determinado tempo, mas deixou a certeza de que iria voltar. E ao voltar, o desejo dele é de encontrar os seus bem cuidado, bem direcionado, bem resolvido, por que não? Mas para isso, para que esse companheiro, esse paracleto, que nos foi deixado como cuidador, se assim eu posso usar essa expressão, ele quer ajudar a mim e você a estar bem, a estar seguindo todos esses conselhos, para que na sua volta ele possa nos receber tão bem quanto deixou. Quando ele preparou os discípulos, para que nessa cadeia de discipulado chegasse a nós os seus ensinamentos esses que estariam dentro dos seus planos. E hoje desfrutamos desse discipulado que foi feito. Chegou até mim e até você.
Nós não fomos largados, deixados de mão. Não fomos abandonados na sua ida. Ele já pensou em mim e em você. Amém, Jesus. Para que hoje desfrutássemos disso, dessa orientação, desse cuidado. E é interessante quando a gente diz, não, mas se você for pensar dessa forma de filho, mas nós somos filhos. Jesus chamou os seus discípulos de filhos, e eu acho que podemos estender até nós, quando a gente vê lá em João 13, 33, ele chamando os seus discípulos de filhos, filhinhos amados. Por isso ele mandou o Espírito Santo para cuidar e ensinar tudo o que os seus filhos precisariam até a sua volta. E esse Espírito Santo, esse companheiro, ele não é uma pessoa passiva, ele é uma pessoa ativa. Ele não é só um poder que é derramado sobre nós. Ele não é só um selo que nos dá o direito de entrar no reino de Deus. Ele é muito mais do que isso. Mas como podemos conhecer que a orientação, o ensino desse Espírito Santo pode chegar até nós? Como é que podemos compreender? Como iremos entender? Quando podemos dizer ou discernir entre nosso próprio pensamento e a voz do Espírito Santo, já que a voz dele não é audível? Como podemos? Quando é que isso é possível, isso é permitido? Bem, uma das maneiras mais importantes de reconhecer essa voz do Espírito Santo, quando ele fala comigo e com você, é quando a gente conhece muito bem as Escrituras. Através dela, a gente pode fazer uma comparação. Ele pode falar conosco através de nossas mentes, através da palavra, da sua palavra. E se tivermos esse conhecimento dela, se a conhecermos muito bem como manual de vida para o cristão, certamente iremos entender e compreender a voz do Espírito Santo e conhecê-la. Veja o que diz também em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 7, sobre esta palavra aqui, que ela pode nos ajudar a conhecer melhor quando o Espírito Santo está falando conosco. Diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. 17. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Para conhecermos quando essa voz falar conosco, tentando nos ajudar, é preciso que a gente tenha um conhecimento profundo desse manual. E é interessante como na maioria das vezes, como uma fala que eu acho até errônea, mas se diz, como um bom brasileiro, eu não leio o manual. Eu compro um eletrodoméstico, eu compro qualquer coisa, passo a usá-lo, só vou ver o manual quando há uma necessidade ou quando algo de errado acontece. Esse Espírito Santo, ele quer nos ajudar, ele quer nos ensinar a respeito de como amar a Deus e como amar o nosso próximo. O que mais temos visto hoje é a dificuldade no ser humano de amar a Deus e amar o próximo. Esse Espírito Santo, através desse manual,
Ele quer nos ajudar a amar a Deus e amar o próximo. Mas Ele também quer nos ensinar a entendermos melhor este manual. Ele nos ajuda também a entendermos melhor esse manual, a compreender melhor. Não está em inglês para ele não. Ele deixa claro para nós, se estivermos dispostos a se aprofundar nele, tudo que tem aqui vai se tornar claro à nossa mente, porque ele quer nos ensinar. Ele quer nos ensinar também sobre evangelismo e discipulado. Como eu posso, no meu trabalho, evangelizar? Como eu posso discipular na minha faculdade, no meu vizinho, no meu amigo? O Espírito Santo, ele quer nos ensinar a evangelizar e a discipular. Esse Espírito Santo também quer me ensinar sobre comportamento e conduta meu. Como eu devo me comportar nos lugares? Qual é a minha conduta em determinadas situações, determinados contextos? Esse Espírito Santo que habita em você, que está em você, que está em nós, ele nos ensina a sermos coerentes aonde quer que estejamos. Ele também nos ensina a receber o perdão, principalmente de Deus. Em alguns momentos a gente percebe em conversa com alguns que nem esse perdão, por circunstâncias da vida, coisas que passaram, nem esse perdão ele acha ser merecedor. Nem o perdão de Deus através de Jesus Cristo ele acha ser merecedor. Mas também ele nos ensina a perdoar em toda e qualquer circunstância. Ele nos ensina também a perdoar. Ele nos ensina qual ambiente é adequado a estarmos ou não. Ele está ali falando conosco. Esse não é um lugar apto para você estar. Esse não é o melhor lugar para você estar, seja qual for o lugar. Ele também nos ensina sobre fidelidade. Fidelidade para com Deus, fidelidade para com o cônjuge, fidelidade para com o filho, fidelidade para com o líder, fidelidade. Esse guia, esse Espírito Santo, ele quer ensinar você. Ele também quer nos ensinar sobre obediência. Obediência a Deus, obediência aos pais, obediência a um líder, obediente àquele que está na frente. Esse Espírito Santo, ele também quer nos ensinar sobre obediência. O estar em nós possibilita esse ensino e possibilita ouvir a voz dele quando a gente busca conhecer esse manual. Para tudo isso que eu falei aqui, para todos esses ensinamentos que eu citei, esse manual pode nos ajudar. E se não há compreensão clara quando abrimos ele e lemos, o Espírito Santo que está em nós, como companheiro, ele quer nos ajudar a aprender sobre todas essas situações aqui, sobre todas essas questões. Ele quer nos ensinar. Terceiro e último, ele nos lembra a sermos obedientes a Jesus. O versículo 23 diz: se alguém me ama, guarda a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Mas eu queria falar sobre essa questão: se alguém me obedece, guarda as minhas palavras. Se pudéssemos pensar ou falar sobre as palavras de Jesus que foram ditas por ele,
para que a gente pudesse lembrar dela, para não errar, para não falhar com o propósito e com o objetivo que Ele tem para nós nesse reino, certamente não sairíamos daqui, porque todas as palavras de Jesus têm muito a nos ensinar. Mas essa noite eu queria falar sobre as palavras, ou algumas mencionadas no início desse capítulo. Eu quero fazer uso da mesma forma que eu gosto de fazer em Mateus 6,36, quando diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, e alguns costumam dizer todas as coisas, não, o texto diz: todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu volto para o que ele estava falando anteriormente. Quais são as coisas que estavam sendo ditas por ele, que serão acrescentadas ou dadas a mim? E aí eu vou fazer também essa noite com relação aos versículos anteriores. O versículo 1 do capítulo, e me permitam que aqui vai ser mais uma questão mesmo de eu ler os versículos, para que a gente possa entender o que é que ele falou e que a gente precisa ser lembrado pelo Espírito Santo de Deus como promessa para nossas vidas. Diz o seguinte: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou prepará-lo para nós. Ele vai preparar lugar para nós. Quem de nós, em muitos momentos de nossas vidas, o nosso coração não passa por esse sentimento? Quantos de nós, nessas tomadas de decisões que precisamos fazer no dia a dia, no nosso cotidiano, nas dificuldades que enfrentamos, nos obstáculos que surgem em nossas vidas? Porque na maioria das vezes nós nos preocupamos com esse mundo, estamos presos a esse mundo, porque a realização de nossas vidas, infelizmente, passa em nossas vidas que precisa ser aqui nesse mundo, que deve ser nesse mundo, porque é nesse mundo que eu preciso ter o melhor, é nesse mundo que eu tenho que desfrutar o melhor. E ele diz: não perturbe o seu coração, não deixe seu coração perturbado, creia em Deus e creia em mim, a sua morada não é aqui. Eu vou preparar a morada para você em um lugar melhor. Você tem um lugar melhor para viver. Você vai viver em um lugar melhor. Aleluia. Glória. Aleluia. Glória. Glória. O 3, ele fala também sobre essa questão de preparar o lugar e voltar. E no 4 ele diz: vocês conhecem o caminho para onde eu vou? Tomé, coitado, na sua indecisão, disse: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? E o que é que ele responde? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai, ou ninguém vai a não ser por Ele. E isso é preciso ser lembrado para mim e para você, porque estamos, na maioria das vezes, em casa, trabalho, escola, vizinhança, com pessoas que ainda não têm a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E um dos propósitos pelo qual nós somos salvos em Cristo Jesus é para que outros também possam ter essa certeza, possam trilhar o mesmo caminho que hoje eu e você, que estamos aqui sentados ouvindo essa palavra, trilhamos. Só Ele leva ao Pai. Não tem o bonzinho, não tem o doador, não tem
caminho amoroso, nenhum desses caminhos vai salvar os seus parentes, seus amigos, seus vizinhos. Precisamos ser lembrados disso, porque todo esse mover do Espírito Santo em nós tem esse propósito de nos preparar, não para ficar sentado aqui ouvindo, mas para lá fora falar sobre esse manual, falar sobre a salvação desse Jesus Cristo, porque só é esse caminho que vai levar os seus até Ele. E vou para o 12. Aquele que crê em mim fará também obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Irmãos, nós temos esse privilégio de fazer obras semelhantes à que foi feita por Ele, e até maiores. E o Espírito Santo nos lembra sobre isso. E eu diria que em todos os momentos você pode fazer obra semelhante à do Senhor ou maior. Porque não sou eu que estou dizendo, não sou eu que vou passar, não é o pastor Bona, não é o líder do seu grupo pequeno, não é o seu irmão que está aqui ao seu lado. Quem está dizendo e quem falou isso foi o próprio Cristo. O que falta a nós é acreditar nesse poder que temos. Alguém estava falando recentemente, eu não sei, um dos meninos que nós estávamos conversando, sobre o elefante. Que no circo o camarada botando o elefante puxava um negócio pesado, puxava outro, ajudou a levantar a tenda com a madeira grossa e tal. E quando foi depois, no descanso dele, o dono botou só uma bola presa nele e uma estaca ficada no chão. E alguém passou e disse: oxe, como é que pode? O elefante tem essa força todinha e não consegue arrancar uma estaca desse? Um negocinho desse ele não consegue. E aí o dono, o adestrador, disse que é porque ele não sabe a força que tem. Talvez as coisas não estão sendo realizadas em nós e entre nós, porque ainda não entendemos que temos essa força que nos foi dada. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui nos lembrando e nos fazendo sempre lembrar disso. Então, se alguém pedir para orar por ela, se alguém estiver enfermo, se alguém estiver precisando de um conselho, não traga até um pastor, não traga até um líder. Existe o sacerdócio universal. A partir do momento que você aceitou esse Jesus Cristo em sua vida, você tem esse poder de orar pela pessoa, de ministrar na vida dessa pessoa, de orar pelas necessidades, mas também orar para celebrar em momentos felizes. Amém. Você tem esse poder, cuidado. diz: o que vocês pedirem em meu nome eu farei. Se vocês me amam, 15, obedecerão os meus mandamentos. 20, naquele dia compreenderão que eu estou no meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus 21, quem tem os meus mandamentos e me obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e revelarei a ele. Às vezes a gente pede coisas e diz: ó, eu não sei porque eu peço e eu não recebo. E há alguns que digam que é por falta de fé. Eu não discordo. Talvez o que você deseja já está guardado lá.
Você só não está sabendo pedir. Talvez você não tenha fé o suficiente naquilo que já é seu, mas também não quero tornar algo tão fácil assim. Para que você está pedindo é que vai fazer a diferença. Mas ele diz que se pedirmos em seu nome, ele fará. Alinhado ao que nós sabemos e entendemos através desse manual, o que eu tenho que pedir precisa ser não só para mim, mas é em favor do meu próximo, em favor da comunhão, em favor da comunidade, em favor do reino. Mas se você pedir nele, com fé nele, acreditando nele, sabendo que é promessa dele, você receberá. Alinha o propósito. Se está alinhado, foi ele quem está falando, é ele quem está prometendo, não sou eu, não é você que pode dizer o contrário. É só alinhar, gente. Então, se você tem no seu coração propósitos que precisam serem realizados aqui na comunidade, em prol da comunidade, peça ao Senhor, confie nele. Amém, Jesus. Ele fala. Versículo 23: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Eu acho que só esse texto era o suficiente para que em nós pudesse acontecer toda essa mudança, toda essa transformação que o Espírito Santo quer fazer em mim e em você. A gente pede em muitos momentos para que haja um avivamento. Senhor, traz um avivamento para a igreja. Senhor, precisamos de um avivamento, porque a gente olha e vê tão poucas pessoas sentadas aqui. Porque a gente às vezes olha no grupo pequeno e tem tão poucas pessoas. Porque a gente olha nas atividades sociais da igreja e tão poucas pessoas participando e ajudando. Traz um avivamento. Precisamos de um avivamento. E o avivamento às vezes precisa estar só aqui, ó. Nesse ciclo aqui, em mim. Porque eu desejo um avivamento em você, Deus. Em Andinho, Sandra, Heró, em todos vocês. Mas primeiro esse avivamento tem que vir em mim, tem que acontecer em mim. Eu preciso desse avivamento. Quando eu vim pensar e trabalhar em cima dessa mensagem, há um bom tempo nós estamos à frente de coordenação de grupos, e hoje mais específico, grupos pequenos para casais, da rede de casais, da rede de família. E chega um determinado momento que a gente cai na mesmice, entra no marasmo, eu diria que ministerial. Cansamos com algumas coisas que acontecem, com algumas dificuldades, com algumas decepções, e aí isso sempre acaba girando em torno de pessoas, e a gente passa a esfriar. Então eu pedi ao Senhor e tenho pedido a Ele esse avivamento em mim, para que em mim, na coordenação da rede de casais, haja avivamento. Nos grupos de casais, quando surgem essas coisas, eu
esse ano novo, esse renovo que a gente tanto precisava e buscava. Mas não cabe as pessoas trazerem esse avivamento para mim. Cabe eu buscar esse avivamento, ouvindo esse companheiro que está comigo e em mim, para que assim eu possa desfrutar o melhor de Deus para a minha vida. E assim eu possa também levar outros a desfrutar o melhor de Deus para as suas vidas. Eu encerro lendo isso aqui. Hoje vimos que o Espírito Santo é nosso companheiro e está conosco todos os dias e momentos. Jesus não nos deixou órfãos. Obrigado, Senhor, por isso. Ele enviou o melhor para estar cuidando de nós, em todos os sentidos. O Espírito Santo está em mim e está em você. Somos templo e morada desse Espírito Santo. Precisamos desfrutar ao máximo dessa convivência. Ele está sempre à disposição de ensinar sobre tudo. Ele está sempre nos fazendo lembrar das palavras de Jesus, para que sejamos obedientes a tudo e em tudo. Ele nos ensinou e ensina nos dias de hoje, para que experimentemos a boa, agradável vontade de Deus. E para refletir, o maior sinal que o Espírito Santo está agindo em nós não é através do choro de arrepio, mas através da mudança de mente, de atitude e de vida. Que a companhia do Espírito Santo conduza nossos passos e direcione o nosso caminho em retidão e obediência a Deus. Que Deus nos dê uma semana de reflexão bem abençoada e bem direcionada e guiada pelo Espírito Santo. Talvez você fique pensando na mensagem. Espero que ela não tenha sido uma mensagem dura, mas reflexiva. Porque todo o propósito, como falei, e o objetivo que temos para falar sobre o Espírito Santo é para que esse Espírito Santo, que faz morada em mim e em você, possa fazer todas essas mudanças que ele precisa fazer. Que todos os cômodos de nossas vidas, que às vezes a gente tem uma casa e na nossa casa tem aquele lugar da bagunça, né? E a gente convida alguém para estar nela, mas o único lugar que a gente não mostra ou não leva é o quartinho da bagunça. Está sempre fechado, está sempre a luz apagada. Nas nossas vidas não é muito diferente. Talvez estejamos precisando pedir para que esse companheiro vá até esse local da bagunça, até essa salinha que está em desordem, e coloque ela em ordem. Abra, limpa, acenda a luz e todos os lugares de nossas vidas continue sendo morada desse Espírito Santo de Deus. Amém. Santo e eterno Deus, nós te agradecemos por tua palavra, nós te agradecemos pelo aquilo que o Senhor, através do Espírito Santo, trouxe ao nosso coração. Que de fato traga reflexão para nós e que a gente possa, Pai, buscar, ouvir melhor o teu Espírito Santo, ter a certeza de que Ele está em nós, que Ele habita em nós, somos templo e morada dEle, e que Ele pode e está a todo instante nos lembrando de sermos obedientes ao Senhor. Que os ruídos do mundo, que o ego, que o medo, que a insegurança jamais venha tapar os nossos ouvidos, nos deixar surdos ao ponto de não ouvir com clareza o que o teu Espírito Santo tem a nos ensinar e a nos fazer lembrar.
Que essa semana seja uma semana de grandes desafios, mas também de grandes vitórias em nome de Jesus. Amém. Amém.